de Santana branco, velhinho que tem ali do lado é o meu, viu? Não deixa levar o meu Santana velhinho. Meu fumaceiro me trouxe até aqui hoje. Eu ainda estou chique, cuidando da fumaça, mas ainda estou chique. Não deixa levar o meu Santaninha branco não, 8,6, tá? Esse carro tem história. Esse carro é um carro missionário. Eu fui do Nordeste com ele, igual o Fred Flintstone. Sabe aquele carro que não tem história? Eita, meu marido dizia, agora levanta o pé, não dorme não, senão vai arrastar seu pé no asfalto. Deus fez um milagre e ele ainda continua bem. Meu Deus. Ele veio de Mogi aqui na Enquita, e ó, tchá, 120, 130, vamos embora. Então não deixa levar meu Santaninha não. Qualquer coisa, minha bolsa tá ali, pode pegar a chave. Só não vai levar meu carro embora. Aleluia. Quando nós estávamos na Abigail, né? Carinho. Nós falávamos do sapato carinho porque eu estava falando sobre a troca de presentes. E quando os servos de Davi pediram uma bênção para Nabal, ele foi mal educado, ele falou, quem que é esse Davi? Quem esse Davi pensa que é? Davi me pediu um presente, ele deve ser mais um fugitivo que está aí no deserto fugindo do seu senhor. Quando Davi ouviu isso, ele ficou indignado. E mandou um recado dizendo que exterminaria todos os homens daquela casa, inclusive Nabal. Abigail, ao ouvir aquela notícia, poderia dizer, graças a Deus, obrigado Jesus. Quando que Davi chega? Ele não chegou ainda, Deus trabalhando na minha vida, não é assim? Abigail poderia dizer, Deus está nesse negócio, ainda bem que Davi vai matar, porque eu fui para o ciclo de oração e fiz uma campanha, Deus, mata esse e me dá outro. Mata esse e me dá outro. Mas olha que coisa linda, irmãos, olha que mulher cheia de Deus. Pai. Olha que mulher que realmente estava na presença do Senhor. Mesmo convivendo com um homem que a maltratava, um homem que era um alcoolista, um homem mal educado, um homem encrenqueiro, ela decidiu lutar por aquilo que era dela. E ela declarou, ninguém vai poder tocar na família que Deus me deu, porque eu sou uma mulher que estou diante de Deus. E eu vou lutar até o último momento para que Deus realize uma virada nesse negócio. Para que Deus dê uma virada nesse negócio. Meu Deus! Diga para a pessoa que está do seu lado, não abra a mão daquilo que é teu. Eu vim aqui dizer para você que você não pode abrir mão do teu esposo, não pode abrir mão do teu filho, não pode abrir mão do teu ministério. Sabe aquele carro que você ocupa? Estão fazendo de tudo para você pedir a conta e sair de lá. Mas não abra mão, porque Deus te colocou naquele lugar e Ele vai te exaltar na terra. Não abra mão do que é teu, porque a virada de Deus está chegando. Meu Deus! E Abigail, que mulher linda! Começa a andar pela casa e começa a pensar, o que eu faço? O que Abigail pensou? Vou levar um presente para Davi, mulher inteligente. As mulheres que estão diante de Deus sabem muito bem como lidar com o homem bravo. Não adianta, mulher, você gritar mais alto que o seu marido. Não adianta não adianta. Não adianta você bater na mesa e dizer, mas o salário mais alto que é o meu. Não adianta. Você tem que entender. Meu Deus. Que Deus deu para a mulher um jeitinho todo especial de receber o milagre e de tocar no coração duro daquele homem. Glória a Deus. Deus deu uma cheiradinha de cabelo assim especial para você. Essa vozinha assim, ó. Essa vozinha delicada, mansa. E a sabedoria. E a sabedoria que é o principal. A Abigail declarou, se ele quer um presente, eu vou levar. E eu vou caprichar nesse presente. Mulheres que estão diante de Deus, eu quero te dizer que Deus nessa noite vai encher a sua mão de presentes. Eu quero declarar que o Senhor está preparando para a tua vida uma gratividade. Até o seu armário, até a sua estante. E quando ela abre, diz a Bíblia que a primeira coisa que ela separou para levar para Davi foram 200 pãezinhos. Dá uma olhada. Quem tem 200 pães em casa hoje? Algum dono de padaria presente? Nós bem sabemos que o contexto da época era diferenciado. Nós sabemos que ela cuidava de uma casa com muitos homens, com muitos servos. Mas Abigail tinha pão em casa. E se você quer receber uma virada de Deus na sua vida, você tem que ter pão na sua casa. Então, eu não está falando do pão
aberto, lê a Bíblia. Ei, meu Deus. Está lá aberto no Salmo 91. Já está tudo sujo de Nescau que as crianças derramaram. Vicky Vaporub, que eu derramei na hora que eu fui lá quando estava resfriado. Mas está lá, eu falo para meus filhos, vai daquele que tirar aqui do Salmo 91. Sinto te dizer que isso não funciona. Meu Deus. É, meu Deus. Porque o salmo aberto lá na tua casa não vai fazer efeito se a palavra não estiver no teu coração. Infelizmente tem crente usando a palavra de Deus como amuleto. Ele nunca lê a Bíblia, ele tira a corda com o calo no pé, ele pega a Bíblia e fala assim, Senhor, fala comigo. Eu vou trabalhar ou não vou? Aí ele abre a Bíblia e coloca o dedo lá. Não deu certo. Peraí, de novo. Agora eu vou me concentrar mais. Senhor, eu vou trabalhar ou não vou? Fala comigo. O carro está doendo, Senhor. Manda a resposta. Aí abre. Está lá. Davi foi para o seu palácio. Ó, você vê que eu é preguiço. Tem crente usando a Bíblia como horóscopo pentecostal. Meu Deus. Não pratica, não lê, não vive e usa a Bíblia somente para quando está com problema. E o dia desse, meu irmão estava com um problema sério. Ele disse, Senhor, fala comigo. Ele abriu a Bíblia, colocou o dedo e estava lá. Judas se enforcou. Ele olhou e falou, Deus, não brinca não, o negócio é sério. Não é mais tempo disso, irmãos, não é mais tempo disso. Nós já crescemos, nós já amadurecemos. Nós sabemos que a palavra é para ser lida, é para ser comida, é para ser vivida, é para ser declarada, é para ser profetizada, é para ser espalhada, é para ser ensinada. Nós entendemos que Deus nos chamou para viver a palavra e não simplesmente para tê-la como amuleto. Mas o que você não pode deixar é de crescer na palavra de Deus. Não entre ensinada, não entre enrascada. A nossa casa deve ser cheia de pão, cheia de pão, cheia de pão. Mas além do pão, a Abigail também tinha vinho. Quem tem vinho em casa? O irmão está com medo de levantar a mão? Está com medo de levantar a mão e o pastor vai dizer, irmã, amiguinho, aleluia. Vai ser tudo disciplinado. Queridos, como eu já falei, vou repetir. Que a Abigail tinha substancialmente em casa aquilo que nós devemos ter espiritualmente no nosso celeiro. Eu tenho vinho na minha casa, sabe por quê? Porque o vinho simboliza alegria. Tem que ter palavra de Deus, mas também tem que ter alegria. Porque existem muitas casas onde o que rege é lei. A graça não existe lá. Lá ainda se prega dente por dente, olho por olho. Lá naquela casa é assim, escorregou, morreu. Existem muitos lugares e muitos crentes que hoje estão afastados porque leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas só conhecem a lei, não conhecem a graça. Mas na casa onde a graça chegou, tem pão, tem meu Deus. Nós chegamos na casa de alguns cristãos, está todo mundo lá assim. Deus me livre. Gente, que foi, irmão? Estou na luta. Estou na luta, irmão. É triste demais. Eu vou na igreja, mas eu continuo triste. Porque eu sou triste, minha mãe era triste, minha avó era triste também. E é desse jeito mesmo. Eu vou morrer todo tristinho, graças a Deus. Tristinho, graças a Deus, é ótimo. Os maridos chegam às vezes em casa cansados do trabalho, 7, 8 horas da noite. Espera encontrar aquela mulher cheirosa, arrumada, feliz. Encontra uma mulher com o coração empurrado, cabelo dessa altura, fedendo a cebola, com a faca de tempero na mão. Parece até cena de filme de terror, né? Ela picando aquele tempero. E é tudo bem namorado. Que horror. Ainda vira a faca e fala, por quê? Por que você está perguntando? Segura a faca. Oi, irmão, como é difícil a tua esposa chegar feliz, alegre da igreja com as crianças e você estava lá na frente da televisão. Misericórdia, Jesus. Queima a televisão. Amor, você quer comer? Não. Amor, você quer tomar banho? Não. Amor, você quer jantar? Não. Amor, você quer dormir? Não. Amor, você quer deitar mais eu? Não. Amor, você botou ela de perdão? Não. Aí ela vai lá e coloca uma camisolinha bem chique, ela comprou na loja Marisa, de oncinha,
camisolinha, porque ela aprendeu na palestra para as mulheres. Aí ela chega lá com a camisola de oncinha toda feliz, na frente da televisão, passa pra lá, passa pra cá e fala: sai daí, mulher, que eu tô assistindo o Corinthians agora. Aí ela traz a camisola pra igreja e tem com a outra irmã, que está casada com o marido feliz, que está casada com o marido alegre, porque quando a alegria de Deus chegar na sua casa, você vai chorar, a sua família vai mudar. Vai mudar. A pior coisa do mundo é me convidar para pregar na igreja de crente triste. Já teve umas 3 vezes, todo o meu ministério, eu fiquei de cima, eu vou embora. Quando eles me chamavam para pregar, eles diziam: cadê o cenário? Eu já fui embora, eu já estou bem longe. Porque como é difícil pregar para gente triste. Deus me livre. Porque a gente triste não glorifica a Deus, Misericórdia. não sorri, não exalta. Meu Deus! Malabarismo de microfone. Eu falei: mas meu Deus, que negócio é esse? Você já viu gente triste cantando? Vai cantar o grupo das irmãs. Aí levanta aquele meia dúzia de irmã. Sobre a tempestade eu vou morrer. Como é triste isso. O meu voarei com a eu quero obrigada. Eu voarei com a Eu tô aqui só porque meu marido falou que se eu viesse eu ia ganhar um sapato novo. Eu tô aqui só porque não tinha nada melhor pra fazer. Eu não tô gostando das novelas que tá passando agora na TV, então eu vou pro culto. Ah, como é triste isso. Mas o Senhor, Ele está derramando alegria sobre nós. Meu Deus! Sua vida. Olha aí, até lá no meu trabalho é diferente. O chefe da sessão chega lá e fica lá comigo desse tamanho. Quando ele vira pro lado, 1000 cai à sua direita. Pro outro lado, 10.000 à sua esquerda. Comigo desse tamanho, bravo. Antigamente diziam que ser santo, ser crente era de cara feia, lembra? Aí a gente ficava na igreja com aquele monte de obreiro assim, balangando o bigode pro lado da gente. Vai balangar esse bigode para outro lugar, porque a alegria de Deus já chegou. Aleluia! Essa nova geração é a geração que adora. Essa nova geração é a geração que pula. É a geração que exalta. É uma geração que adora a presença de Deus. Porque a alegria de Deus chegou na nossa vida. Aleluia! Na casa tem vinho. Na minha casa tem vinho! Você não tinha. Se prepare. Se prepare. Eu quero que você tenha uma balançadinha assim, pro lado e pro outro, assim, dá uma balançada. Que é isso, funcionário? Se esse irmão é do seu lado não tem vinho, tu vai derramar um pouco nele. Fica aí, meu filho, que eu vou ali já volto.
as mulheres gastam muito. Essa é a maior mentira de todas, né, irmãs? Porque nós somos super econômicas, super discretas. A gente fica com sapatinho assim muitos anos, um só, né? A tua palavra, Senhor, eu vou receber uma virada, porque eu vou parar de lutar pelas questões pequenas, eu vou parar de lutar pela minha própria vontade, e eu vou pedir ao teu Espírito Santo que me ajude. O Espírito de Deus está me dizendo aqui que ele vai ajudar um homem que está aqui nessa noite a se livrar do vício do cigarro. Recebe essa palavra de Deus sobre a sua vida agora. Nem precisa se manifestar onde você está, mas eu estou te garantindo no nome de Jesus que se você permitir que o Espírito Santo esteja dentro da tua vida, qualquer vício, qualquer dificuldade, qualquer problema vai ser pequeno, porque quando a nossa carne morre, o Espírito de Deus tem poder de operar, de fazer, de acontecer. É verdade, Deus. Meu Deus. A gente canta assim, mexe com as minhas estruturas. Você não sabe o que é isso? Então aí. Quando ele vem mexer com a estrutura, a gente fala, oh, que prova, Satanás está curioso, o demônio está querendo me envergonhar. Não, é o Senhor que está mexendo com a estrutura. E estrutura é coisa interna, não é coisa externa. Não pense que quando ele balançar com a tua estrutura, você vai continuar assim, ó. Não, quando ele balança com a nossa estrutura, nós entendemos para quê e por que nós estamos na terra, aceitamos o propósito dele e passamos a fazer a vontade do Senhor aonde ele nos enviou. Glória a Deus. Meu Deus. Mas vamos em frente, irmão, porque está muito feijoada, né? É. Vamos pra frente. Vamos aí, tá legal. Vamos em frente. Tá legal. Pão, Fala, Deus. vinho, carne queimada, mas ela também tinha trigo tostado. Meu Deus. Trigo tostado simboliza para nós a oração. Meu Deus. Se você quer receber virada de Deus na sua vida, não adianta somente vir para cá às segundas-feiras, olhando para o pastor dizendo, vai pastor, olha aí que eu quero uma virada, vai, profetiza, vai, pula, vai, declara, vai, irmão, você também, põe a mão na minha cabeça aqui. Não. Hoje em dia as pessoas estão só esperando pelos outros. Meu Deus. Está esperando que os outros orem. E está uma moda agora nesse negócio de internet. Que a pessoa pega lá, escreve no Word, copia e cola num monte de site a oração e fala assim, irmão, ora por mim, aqui também ora por mim, aqui também ora por mim, ora também por mim. Ai, irmão, está todo mundo orando por mim. E você está orando? Aleluia, meu Fala, Deus. Deus. Eu não tenho tempo de orar. Glória a Deus. Aleluia. A oração é respiração da alma. Meu Deus. Se você não tem tempo de orar, a sua alma está padecendo. Meu Deus. Eu vou dizer algo aqui mais forte ainda. Tem irmã que para brigar com o marido, ela tem tanta autoridade. E na hora da oração ela fica assim, ai Senhor, Tadinho de mim. libera a bênção. Profetizo. Na hora de brigar com o marido, ela é uma leoa, irmão. Oh, meu Deus. O marido tem até medo, se esconde debaixo da mesa, porque sabe que na hora que ela dá, ele corre. Na hora de orar, ele fica lá. Eu declaro. Não. A mesma autoridade que você tem para brigar com seu marido, a mesma autoridade que você tem para brigar com a sua esposa, você deve ter para brigar com o diabo. Então está na hora de nós começarmos a orar com mais fervor, com mais autoridade. Tem gente que chega no mundo como esse, o pastor falou, vamos dar as mãos e vamos orar. Tem crente que fica, mas a palavra daquela irmã. É, Jeová. Aleluia. Não é isso. Meu Deus. Você tem que aprender a clamar. Glória a Deus. Os crentes hoje estão muito dependentes de alguém que ore por eles. Irmã, Aleluia, Pai. ora para alguém orar por mim. Não é isso que Deus quer de nós. Você tem que ter trigo tostado na tua dispensa. Glória a Deus. Você tem que vir na igreja, você tem que fazer campanha, você tem que chorar, você tem que realmente pedir oração, colocar um pedido de oração para os homens de Deus que subirão ao monte e apresentarão a tua causa. Mas tu tem que entender que se você quer que vitória chegue na sua casa, pode chegar lá assim. Aleluia! Eu me vou para aquele buraco, não aguento mais esse buraco, esse sofá que tem buraco, essa geladeira que tem buraco, ó céus, eu não aguento mais comer ovo frito com feijão. Não, pai, tem um buraco. E comece a orar. Hoje você vai sair daqui com autoridade e vai levantar a tua mão sobre a tua casa e vai dizer, Senhor,
para chegar mais cedo para orar. Aí vem ele e marido, vamos embora, amor, vamos logo. Já está cantando o sino das harpas. Não, irmão, não, amor, vamos devagarinho. Que se a gente pegar a palavra, tá bom. Não precisa chegar cedo para orar, não, irmão. O pastor já está lá orando, não. Meu Deus. Saia cedo do teu trabalho, se não der para tomar banho, não tem problema, não. Nem que tu levante a mão, me caia para a direita, desce para a esquerda, não tem problema, não. Mas chega cedo, ó, senta aqui, ó, para orar, para pôr a cara no pó, para mover o céu. Você vai ver que alguma coisa vai acontecer. Mulheres diante de Deus em oração, orando e buscando a vitória para os seus filhos, para os seus maridos e para as suas casas. Glória a Deus. Mas aí a gente vem orar, irmão, é ciclo de oração, né? A gente vem orar. Senhor, abençoa o culto dessa noite, irmão. Você viu a promoção de bolsa na loja Marisa, minha filha? Uma benção. Comprei 3, leve 4. Não, sim ou não? Vamos orar, irmão. Senhor, abençoa. Irmã, deixa eu te contar. Aqui entre nós duas, hein? Não conte a ninguém. Viu, irmãos? Olha pra lá. Sabe aquele pregador que veio aqui pregar aquele dia? Minha filha, eu soube que ele caiu. Bem que quando ele passou por mim, eu senti uma rubinho assim de cima para baixo. Mas o pastor não tem visão, minha filha. Trouxe um homem de novo, caiu. Mas vamos orar. Senhor, abençoa. Menina, você veio. Eu trouxe as calcinhas hoje para você ver. Eu tô vendendo calcinha, Natura, Avon, qualquer coisa, picolé, qualquer coisa, minha filha. Vamos conversar, vem aqui, querida. Mas vamos orar agora. Senhor, abençoa o culto dessa noite. Ela chegou. Olha ela. Estava me devendo, graças a Deus. Eu só vim hoje para receber. É assim mesmo. Ele não me viu lá no fundo, é porque eu estava orando aqui. Meu Deus. Não que a gente comete. Acha que está enganando quem? É verdade. E pior aqueles que fazem cara de espiritual, fingindo que estão orando. Fica pensando coisa puxando, cachorro quente que vem ali do lado. Meu querido, ligado no céu. E não precisa ficar preso na religiosidade, achando que oração é só ficar de joelho, chorando e babando na cadeira. Não, entenda que a sua oração pode ser enquanto você está andando na rua, no seu carro, você pode orar dentro da tua casa, vai lavando roupa, irmão, vai lavando roupa e orando, abençoando tudo que é teu, orar sem cessar. E quando o Paulo declarou isso, orar sem cessar, ele sabia que nós não iríamos ter 24 horas por dia para ficar de joelho. Meu Deus, aleluia. Mas ligado. Eu quero profetizar no nome de Jesus. Que quando você andar pelas ruas dessa cidade, demônios se manifestarão. Eu quero profetizar no nome de Jesus. Que quando você estiver passando, obra de caminhada vai ser desfeita. Eu quero profetizar que no nome de Jesus, quando você chegar, até os paralíticos vão saltar na presença de Deus. Temos trigo tostado no nosso celeiro. Aleluia. Trigo tostado. Oh, Deus. O Pai quer falar contigo. O Pai quer falar contigo. Meu Deus. Nós vamos orar. Vamos buscar diante de Deus. Glória a Deus, Diga aleluia. bem forte. Eu tenho trigo tostado no meu celeiro. Eu tenho trigo tostado no meu Diga celeiro. com autoridade. Eu tenho trigo tostado no meu Eu celeiro. tenho trigo tostado no meu celeiro. Mas a Abigail também tinha passas. Passada. Você sabe o que é uma fruta passa? Passada. A fruta passa é uma fruta que sofreu um processo de desidratação. Que é isso? Toda a água que ela tinha Foi embora. sumiu, desidratou. E ela ficou assim com aquela carinha feia. Você já viu como eu vou vir na passa? Feinha. Mas o negócio é caro. Sabe por quê? Porque dá trabalho deixar a fruta daquele jeito. Meu Deus. Porque ela agora não tem mais água. Ela está ali concentrada em todo o sabor e todas as suas características principais. E a passa também tem uma simbologia para nós. A passa simboliza a sabedoria. Aleluia. Porque assim como a fruta, quanto mais tempo passa, melhor ela fica. Passa. Quanto mais o tempo passa, mais
sábios, nós não Meu estamos. Deus! É, Pai! Mas sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão lutando contra a sabedoria e contra a sua própria idade. É. Esse dia chegou uma senhora lá no colégio onde eu trabalho, com o netinho dela, e falei: oi, querida, esse é o neto. Cala a boca, querida. Eu estou ensinando ele a me chamar de tia. Como é isso? Então a gente vai passear no shopping e fala: vem, tia. Todo mundo olha e fala: não, que tia zona esse menino tem. Sim ou não? Mas se contra aquelas mães que já passaram doenta, porque quando a gente entra na casa doente é um problema, né? Entra na casa doente e não sai mais. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oh meu Deus, essa casa doente é perigosa. Mas aí ela já entrou na casa doente e ela vem para a igreja vestidinha igual uma filha adolescente de 15 anos. Toda linda, toda coloridinha. Aí ela coloca aquela camisetinha toda apertadinha, com o biquinho aparecendo. Oh, Espírito Santo! Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem mulher que não quer crescer. Que ainda está esperando o príncipe e o cavalo branco. Ela vai com o marido dele e fala assim: olhando esse bagaço que isso me deu. Ela ainda está esperando que vai chegar o príncipe no cavalo branco, vai parar aqui e vai aproveitar esses lustres chiques, esse tapete vermelho, e ele vai entrar com uma espada na mão dizendo: venha, minha princesa. Ela está esperando isso. Tem gente assim ou não tem? Tem irmão que só falta vir para a igreja de cheirinho e chupetinha. Porque ainda não cresceu. Meu Isso é um Deus. grande problema, porque começa a gerar sofrimento. Misericórdia. Um dia eu estava numa loja comprando uma saia e chegou uma senhora e falou para a moça assim: ai, querido, eu queria uma saia. A moça falou: uma saia, uma saia. Eu quero sua saia. Ela falou assim: eu quero uma saia 38. Eu falei: eu acho que ela vai usar saia só numa perna só. Eu pensei comigo: traz logo duas, moça, mas o que é? 38. Aí a moça, como, né? Trouxe uma moça, eu trouxe uma 38 e uma 40, né? Vai ter essa aqui um pouquinho apertada. Ela, tá bom. Vou experimentar lá com 40 para você guardar. Quando ela pôs, ela saiu comigo. Ela deita. Ajuda, moça, puxa. E nada. Meu Deus. Ela olhou para a moça e falou: essa modelagem está muito pequena. Ah, modelagem. Porque eu só uso 38. Tanto é 40, rasgou 42 e essa até modesto. Ela já estava cantando aquele hino assim: por onde eu for as tuas bênçãos me seguirão, sabe? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Ela já está abençoada, irmão. Não vai ligar, irmão. E fica frustrada, triste, joga sangue e vai embora. O que é isso? Vamos assumir a idade que a gente tem, o corpo que a gente tem, tudo que a gente tem. Vamos assumir e parar de viver esse negócio. É, meu Tem Deus. mulher que fica ali: ai meu Deus, queria ter o cabelo igual da Anne. I'm strong, I'm sorry. Não fica meu cabelo. Eu tenho uma amiga que é costureira. E ela disse que a maior frustração é quando chega aquelas mulheres com aquelas moças de cintura, não sei quantos milímetros, e a moça fala: ai, faz um vestido igual esse pra mim, né? Ela faz. Quando a pessoa vai provar, mãe, não era assim, claro que não, né, filha? Dá uma olhada pra essa moça da revista, era outra. Mas a gente está se enganando. Meu A Deus. televisão está enganando você. É A verdade. revista está enganando você. Aquelas coisas lá que aparecem lá naquelas revistas já passaram por Photoshop, já passaram por um monte de processo. Então ali, irmã, você manja. Ai, eu abri um site esses dias das atrizes sem maquiagem. Me senti. Eu me senti belíssima. Eu sou tudo linda assim, de cara lavada. Eu gosto de estrela. Em Hollywood. É, Hollywood. Porque elas são feias, mano. São feias demais. Mas eles correndo na cara assim.
fica de cabelo black power, irmã, põe pra cima esse negócio. Se fica de cabelo curtinho, deixa curto. Se fica linda com cabelão, deixa estar. Meu Deus! Se você se sentir bem do jeito que Eita Deus! Eu vou contar um segredo para as irmãs. Os homens façam cara de quem não sabe nada assim. Isso, faça assim. Não dá. Mulheres, homens não sabem o que é estria nem celulite. Vocês que ficam mostrando, amor, olha essa estria. Amor, olha a celulite aqui. Não, homem pensa que celulite é coisa de comer e estria é coisa de beber. Você que fica se estressando, eles nem sabem isso. Você não vai a muda, mas não é estria. Ele fala, tá onde estria? Vai beber ou vai ficar? Fez com amor. É amor, eu só imaginando essa tal da estria. É a sala da cozinha. Oh, meu Chama Deus. desse jeito. E Aleluia. você tem que entender que quanto mais o tempo passa, mais Tô bonita você chorando, fica. Sérgio. Porque você fica sábia, inteligente. Está na hora de você começar a ensinar os mais jovens com um bom exemplo. Às vezes os mais jovens ficam na igreja e ficam assim, ah, que foi? Estou assustada com o que eu estou vendo. Nós vamos nos procurar entender o que Deus tem para nós. E a sabedoria de Deus já Aleluia! já chegou na nossa casa. E enfim, para terminar, eu vou aqui, logo aqui em Paris, veio a oração. É Paris? É Paris. Torre Eiffel. Isso, estou terminando. Quem mora mais longe que sou eu? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu não estou com pressa de ir embora. Eu já estou terminando. Vai cegada depois. Enfim. Abigail também tinha em casa pasta de fio. Você vai se lembrar quando Isaías chegou e declarou ao rei Ezequias que ele iria morrer. Mas porque ele chorou, Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. E assim que terminou essa palavra profética, diz a Bíblia que colocaram sobre a chaga do rei Ezequias o quê? Pasta de figo. Porque ela tem o poder de curar. Meu Deus. A mulher que está diante de Deus e que recebe virada do Senhor na sua casa, na sua família, é a mulher que tem no seu celeiro a pasta de figo, ou seja, aonde ela chega, ela leva Aleluia! ela chega, ela leva cura. Chega, irmãos, nós chegamos por aí e tá aquele monte de mulher doente, triste, uma fala mal da outra, uma bateu na outra, uma brigou com a outra. Irmãs, eu já cheguei em congressos tipo de oração que a semana estava tudo assim, ó. Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Só Fale Deus. para a irmã que está do seu lado que Deus está aqui. Nossa, cai. Eu quero te dizer, querida, que um abraço teu pode curar. Meu Deus. Glória a Deus. Quando chega na igreja, sentar como se você fosse a única sentada na igreja. Não, olhe para o lado, porque talvez do teu lado tem uma mulher que não precisa de oração e nem de palavra. Ela só está precisando de um abraço que cura. Ela só está precisando Meu de um Deus! abraço que cura. E nós estamos aqui nessa noite para declarar que o Senhor está derramando essa unção sobre as mulheres do seio. Aonde você chegar, a cura de Deus vai chegar. A cura de Deus vai chegar com o teu abraço, com a tua palavra, com o teu olhar. Oh, irmão, como é bom chegar perto de uma mulher que tem cura. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ela olha para você. Quando ela olha para você, você já sente a alegria de Deus. É Deus Deus. chegando. Meu Deus. Você aproveite, irmã. Dá um abraço nessa irmã que está do seu lado aí agora. Dá um abraço forte. Mas não pense que está levando, nós já estamos acabando mesmo. Aperta ela aí com força, com autoridade. E profetiza a cura de Deus sobre a vida dela. Nessa noite, doenças físicas serão repreendidas. Nossa igreja, pessoas serão curadas porque nós a cura de Deus sobre ela. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Ele prepara toda aquela cesta. Dava tudo ali. Pão, vinho, ovelha, trigo tostado, cachos de passas, pasta de figo. Ela prepara tudo aquilo em abundância.
E ela manda entregar para Davi. Ou Davi fica com muita fúria para matar, para destruir. Ele ia derramar sangue como nunca fez. Meu Deus. Mas quando ele recebe aquele presente, Deus. Oh, ele se curva diante dela. Meu e ele Deus. disse: bendita é tu, mulher. Meu Deus. Bendita é tu, mulher. Meu Deus. Aquela chave. Porque hoje trouxesse livramento para tua casa e para tua família. Porque se você não viesse a mim, hoje não ia ficar nenhum homem lá na tua casa. Eu ia destruir toda a tua casa. Mas você tem um celeiro abençoado. Glória a Deus. Teu celeiro é próspero. E a morte não vai chegar lá. A espada não vai chegar lá. A doença não vai chegar lá. A peste não vai chegar lá. A miséria não vai chegar lá. Não vai, não vai, não vai. Porque aqui tem mulheres com celeiros cheios. Porque aqui tem Aleluia. mulheres cheios. E se ainda estava faltando alguma coisa, pode dar glória a Deus. Porque o Senhor vai visitar o teu celeiro nessa noite. Fica de pé agora onde você está. Aleluia. Oh, eu quero orar por você agora. Você que ouviu essa palavra e que sente que precisa realmente receber um toque de Deus no teu celeiro. Você que ouviu tudo que você precisa ter no teu celeiro e você estava dando uma espiadinha lá enquanto eu estava falando. E observou que tem alguma coisa faltando. Eu te convido a sair do seu lugar e correr aqui na frente do altar agora, para que eu possa orar pela sua vida. Meu Deus. Aleluia. Você que deu uma espiadinha no seu celeiro e notou que existe alguma coisa que precisa ser ressarcida. Você perdeu, você foi esnaqueada, mas você